E aí, minhas queridas e queridos, tudo bem? Então, eu continuo com essa luta de tentar colocar a maior quantidade possível de coisas resolvidas na net. Então, agora eu vou colocar essas três resoluções de calorímetros, né? Isso aqui eu comentei em todas as turmas, aqueles três exercícios de calorímetros. Então, qual que é a principal dica? Olha só, vou mostrar três. O primeiro diz assim: você tem 80 gramas de água fria, portanto a fonte fria, quem vai receber calor, de água líquida. E eu vou misturar com 40 gramas de água quente, a 50 graus Celsius na fase líquida. Então vai ser a fonte quente. É ela que... Opa! Escorregou aqui. É ela que vai... Então, ó, é essa massa de água que vai ser responsável pelo fornecimento de calor. E também ele vai misturar essas duas águas dentro do calorímetro. Né? Ele pergunta inclusive a capacidade térmica do calorímetro. Então você não vai trabalhar com que macete, você vai trabalhar com que cacete, cesão. Agora vem as principais dicas. Riders on the Storm. Agora as principais dicas. A temperatura inicial do calorímetro sempre será a temperatura da primeira substância colocada dentro dele. A gente já supõe equilíbrio térmico a primeira substância. Então, a temperatura inicial do calorímetro sempre será a temperatura inicial da primeira substância colocada dentro dele. E a temperatura final vai ser a temperatura de equilíbrio de todos. Temperatura final, sempre a temperatura de equilíbrio de todos. Então a inicial da primeira coisa colocada nele e a temperatura final, a de equilíbrio de todos. Acabou. Agora é soma de calores, olha lá. Que é calor da água fria mais calor da água quente mais calor do calorímetro igual a zero. MC delta T, massa 80, calor específico 1. Temperatura final 25, inicial 15, 40 vezes 1, 25 temperatura de equilíbrio, menos a temperatura da fonte quente 50. Mais o calorímetro, que macete? Não! Que cacete, porque ele pediu a capacidade térmica. Temperatura final de todo mundo, temperatura inicial do primeiro colocado dentro dele. Aí resolvemos, aqui deu menos 800, aliás mais 800, menos 1000, mais 10C igual a zero. Aí fica 10C igual a 200, portanto a capacidade térmica do calorímetro, 20 calorias por grau Celsius. Ó o segundo aqui, ó. Dessa vez 200 gramas. 200 gramas aqui. E aqui 120 gramas. E aqui 10 gramas. Então olha só. 200 gramas, que é o calorímetro. Temperatura inicial 96 gramas, porque tem 120 gramas de água a 96 graus Celsius. Então lembra que a temperatura inicial do calorímetro é sempre a temperatura de quem foi colocado primeiro. E a temperatura final igual para todos, né? Que ele quer 90 graus Celsius, como ele diz lá no enunciado. E ele pergunta qual é a massa de alumínio que eu coloco a mais a 10 graus Celsius para que o equilíbrio todo ele seja 90. Então você entendeu, né? 120 gramas de água quente, um calorímetro, 200 gramas de alumínio, ele deu o calor específico do alumínio, e ele quer saber qual é a massa adicional de alumínio que você coloca para que a temperatura de equilíbrio seja 90. Como que a gente vai fazer isso aqui? Ah lá, ó. QA mais QB mais QC igual a zero. Né? A soma dos calores, ó. A soma dos calores tem que ser zero. Então, ó, calor do calorímetro, calor que o calorímetro vai perder, calor que a água quente vai perder, calor que o alumínio novo vai receber igual a zero. Substituir a massa, calor específico do alumínio ele deu, 90 menos 96, variação de temperatura. Água 120 vezes 1, 90 menos 96. E o alumínio que chega é o que a gente quer descobrir. Então você coloca M, que é o que você quer descobrir, 0,22 calor específico do alumínio, 90 que é de todos, menos 10 que é a condição inicial da própria barra, igual a zero. Aí você resolve isso aqui, vai dar 5,59, também conhecido como 5,6 gramas de alumínio a 10 graus Celsius. Aí alguém vai dizer assim, tá bom, então a temperatura do calorímetro é sempre a temperatura da primeira coisa colocada nele. E quando não tiver nada? E quando não tiver nada dentro do calorímetro? Aí o calorímetro vai ter temperatura do ambiente. Como por exemplo, nesse caso eu vou fazer café, 500 gramas de café, calor específico igual da água a 90 graus. Aí ele coloca dentro de uma garrafa térmica que estava sem nada. De novo, acidente, acidente. Então, o que acontece? Agora sim. Então ele quer aqui, ó. Então ele quer fazer esse café, quer colocar dentro do calorímetro.
500 gramas de café, temperatura 90, colocou dentro do calorímetro e descobriu um abaixamento de 3 graus, foi para 87. Aí ele pergunta qual é a capacidade do calorímetro, sabendo que a temperatura final é 87 e a do meio ambiente é 12. Então essa é a dica. Quando não tiver a primeira substância colocada no calorímetro, então a temperatura do calorímetro é igual ao do ambiente. E ele quer saber a capacidade térmica, então é que macete que cacete. Aí resolvi aqui essa conta deu menos 1.500, mais 75. Daí o calor, capacidade térmica da garrafa 20. Qual é a dica? Quando não tem nada, a temperatura inicial é a do ambiente. Mandem ver, queridos. Um beijo, bons estudos a todos.